Olá, queridos. Nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus no Salmo 32. E nesse salmo nós queríamos falar sobre pecado e perdão. Na realidade, esse salmo ele é uma expressão, uma oração de Davi logo depois do seu pecado. Eu vou ler apenas o versículo 1 e 2, mas estarei fazendo alusão aos outros versículos à medida que eu vou estar falando. O versículo 1 e 2 do Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O salmista começa a dizer de quão feliz é a pessoa que é perdoada. E eu fico imaginando, meus queridos, por que o salmista diz que bem-aventurado é aquele que é perdoado. Eu creio que deve ter sido muita alegria para Maria Madalena quando foi perdoada pelo Senhor. Deve ter sido muita alegria também para o ladrão da cruz ser perdoado e ser dado a ele boas-vindas no céu. Imagino também que Zaqueu, que era um funcionário público corrupto, mas que Jesus entrou na casa dele e disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Imagino que a alegria de Zaqueu era muito grande. E isso por uma razão simples. A pessoa que viveu uma vida de pecado, ela entende muito bem o quão é importante o perdão de Deus na sua vida. Eu, particularmente, estava vendo esses dias na rede social uma mulher dizendo de um episódio, de uma experiência que ela teve entrando no supermercado e viu uma pessoa que derrubou vários produtos de uma prateleira. E ela ficou desesperada, tentando catar um produto aqui e ali, e o desespero era muito grande, e alguém a ajudou, mas depois chegou, creio, o dono do supermercado, ou alguém que estava ali como gerente, e depois de ter chegado ali, apesar do desespero daquela mulher, a mulher ele a consolou. De que maneira? Ela perguntou: eu vou ter que pagar tudo isso aqui? E o dono disse: não, o seguro paga. Isso é uma parábola da vida que nos ensina que há um seguro da graça de Deus perdoando todas as suas dívidas. E isso é garantido através da obra de Cristo no Calvário. Então, existe sim o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe a realidade do pecado, e esse salmo vai, de certa forma, nos falar da natureza do pecado. Ela é grave. A Bíblia, quando fala de pecado, ela usa o termo errar o alvo, transgressão. Mas eu creio que a melhor expressão de pecado que nós temos na Bíblia é aquela de Isaías capítulo 59, no qual ele diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A percepção de Isaías do pecado não é meramente uma violação de uma regra moral, mas para Isaías é a ruptura do relacionamento com Deus, que é o pior. Na realidade, a Bíblia fala da natureza desse pecado, que é um rompimento da relação com Deus, e os efeitos desse pecado na nossa vida são enormes, desde o Éden. Deus não quer que o homem peque, Deus não quer que o homem se separe dele, mas infelizmente ele se separa, e as consequências disso são enormes. O próprio salmista diz que enquanto ele ficou calado, envelheceram os seus ossos, até um efeito físico, uma somatização no próprio corpo do próprio pecado. Então, ele não consegue dormir. Ele diz que a mão de Deus, a consciência pesada, né? A mão de Deus pesava sobre mim. O seu humor se tornou em sequidão de estio.
ou seja, afetou o humor dele, afetou a sua vida física, a sua vida emocional. Então, todos esses efeitos nós temos do pecado. Mas ao mesmo tempo que nós podemos constatar isso, o salmista nos mostra que há solução, há um remédio para o pecado. E quando ele diz isso, quando ele afirma logo nos versículos seguintes, principalmente aqui no versículo 10, ele diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia os cercará. Então, há perdão de Deus. Eu queria fazer 3 considerações sobre o perdão de Deus a partir desse salmo e de outras passagens bíblicas. O perdão de Deus é uma manifestação da graça de Deus. Com isso eu quero dizer que quando Deus perdoa, isso é movido pela sua graça. Que a Bíblia usa também uma variante da graça, é a misericórdia, a compaixão de Deus. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque se assim o fosse, nós nunca poderíamos ser perdoados. E aqui me vem à memória o exemplo nos evangelhos da mulher adúltera que quase foi apedrejada, mas que Jesus o impediu com uma pergunta desconcertante para aqueles que queriam apedrejá-la. Jesus perguntou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Obviamente, todos nós somos pecadores e os mais velhos, talvez pela quantidade de tempo, teria mais pecado. Eles deixaram cair as pedras e se recusaram a apedrejá-lo justamente porque eles ficaram embaraçados com a pergunta de Jesus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus, manifestando a graça, olha para aquela mulher e diz assim: nem eu te condeno. O único que tinha condição de ser juiz daquela mulher, o único que tinha condições morais e espirituais de condená-la era Jesus. Mas ele diz: nem eu te condeno. Mas é claro que Jesus faz isso porque ele perdoou a nossa dívida na cruz do Calvário. E aí vem uma segunda afirmação minha aqui sobre esse texto, é que o perdão de Deus é uma anistia da nossa dívida. Imagina, meus queridos, se nós todos fôssemos ou tivéssemos realmente condição de pagar essa dívida. Não temos. Não temos condição de pagar. A dívida é impagável. E por essa razão, essa dívida foi cancelada na cruz, quando Jesus ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus estava liberando o perdão de Deus para a nossa vida e cancelando a nossa dívida. De modo que podemos dizer, como Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma terceira afirmação que eu queria fazer sobre o perdão de Deus, que eu julgo muito importante, é que o perdão de Deus está disponível. Há um texto em Isaías que ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar. Deus deseja o melhor para a sua vida. Deus deseja o bem para a sua vida. Obviamente que ele respeita a nossa liberdade, por isso o Salmo vai dizer que nós não devemos ser como uma mula, como um cavalo. Parece que tem gente que algumas preferem viver de forma irracional. Porque quando a Bíblia diz aqui no versículo 9, não sejais como cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, ela está dizendo que uma pessoa que vive obcecada pelo pecado é como se fosse alguém irracional. E nós sabemos que quando a pessoa empaca no pecado, ela vive de forma irracional. Ela vive de paixões. E as paixões falam mais alto do que a própria racionalidade. Mas apesar disso, Deus está te chamando para viver uma nova vida. E ele diz aqui no finalzinho do Salmo 32, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos,
e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Porque uma vida de comunhão com Deus, de verdade, se sentir perdoado por Deus, traz muita alegria e traz felicidade, bem-aventurança. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém.